o Dark Horse, com algumas informações novas, Ari. Perito admite desconhecer a origem e o destino nos Estados Unidos dos recursos do filme Dark Horse. Tarcísio apoia a investigação da Polícia de São Paulo. Fernanda. Exatamente. O perito Inácio Castelo Branco disse que ficou responsável por periciar os gastos relacionados à produtora Go Up, de propriedade de Karina Gama, mas que não obteve autorização para periciar os investimentos feitos no fundo Ravengate, fundo da família Bolsonaro, administrado pelo advogado Paulo Calisto. Ele disse que, por não ter esse acesso, ele não consegue mensurar quanto foi investido em relação ao fundo Ravengate, o que foi gasto a partir desse fundo e também qual foi a destinação desses recursos. A única coisa que ele consegue periciar é o que foi gasto pela Go Up e também fazer o levantamento em relação a comprovantes e a notas fiscais. Com isso, há um vácuo porque o senador Flávio Bolsonaro, que disse que iria apresentar comprovantes, notas fiscais e provas em relação aos investimentos para o filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro, acabou não apresentando nenhum documento e repassando para Karina Gama e para a Go Up a responsabilidade para apresentar essas provas. E ficou também um espaço aí, uma falta de comprovação em relação aos valores repassados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, de 61 milhões de reais, que não se sabe para que foram utilizados. A Polícia Civil de São Paulo quer justamente saber qual foi a destinação dos valores que caíram no fundo Ravengate, se foram utilizados realmente para o financiamento do filme ou se foram utilizados para a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ou para tentar pressionar autoridades americanas de sancionar o Brasil e autoridades brasileiras. Um ponto que avançou, Amadeu, diz respeito à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para que a Polícia Civil de São Paulo compartilhe provas das investigações que estão sendo feitas dentro da Operação Wi-Fi, que investiga a destinação de emendas parlamentares por parte de deputados federais e até de vereadores de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a Polícia Civil vai sim compartilhar e que decisão judicial precisa ser cumprida. Dino deu um prazo de 5 dias para que a Polícia Civil encaminhe à Polícia Federal dados brutos da investigação, extrações de celulares, documentos apreendidos e também relatórios referentes a essa investigação Wi-Fi, porque ele quer saber qual foi a destinação dessas emendas parlamentares, se houve desvio de finalidade nesses recursos ou se houve lavagem de dinheiro a partir desses recursos públicos. Então, vamos lá, vamos falar do Dark Horse aí, Alessio, que ainda está envolto em muitos mistérios, apesar das tentativas de explicações. E algumas fugas também, né, Amadeu, de explicações, até porque essa semana, quando questionado, o próprio pré-candidato, aliás, a presidente da República, Flávio Bolsonaro, disse que já era página virada. Ele meio que se irritou ali ao ser questionado sobre um processo de investigação que nunca parou, na verdade ainda está nesse processo embrionário, porque quando você tem um perito que a sua principal função é justamente investigar e saber a origem de o que quer que seja, nesse caso do Dark Horse, ainda não saber de onde saiu, para onde foi esse valor, e não é um valor qualquer, não são R$64, são milhões de reais, e não se sabe de fato, porque na origem desse dinheiro já tinha muita irregularidade, já tinha um crime acontecendo, porque era dinheiro do Banco Master, dinheiro pedido ali ao bancário Daniel Vorcaro, que inclusive está preso, e desde a origem já tinha essa irregularidade. E agora não se sabe para onde foi esse dinheiro, né? Esse dinheiro desviado, esse dinheiro lavado, esse dinheiro sujo, que pode ter sido sim patrocinado para a realização do filme, mas também pode ter sido para patrocinar a estadia, como a própria Fernanda trouxe, de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O Ari, e o Tarcísio, que foi muito atacado, porque a Polícia de São Paulo que fez as primeiras investigações, né? Isso. Apontando os desvios de recursos da produtora do Dark Horse. Ele ao mesmo tempo que dá uma no cravo, outra na ferradura, né? Ele diz, não, a minha polícia fez o que a polícia de Estado faz, e eu assino embaixo do trabalho, que vai continuar acontecendo. Aí, na sequência, diz, mas o Flávio já falou o que ele tinha que falar. Esse equilíbrio dele é que é muito precário.
porque ele precisa do apoio da família Bolsonaro para se reeleger, mas ao mesmo tempo ele não quer colar-se na figura do Flávio Bolsonaro. Então, como é que você quer os votos da família, mas não quer a presença da família do lado, que ele considera que hoje há um grau de toxicidade nessa presença, que se fosse o pai, isso seria impensável, mas como é o filho, é outra pessoa, é outro CPF, ele quer os votos, mas não quer a presença do lado. Em relação à polícia, ele saiu em defesa da instituição porque a polícia é alinhada ao governo dele, né? Vide candidatura do Derrite. Então, ele sai, faz esse discurso em defesa da polícia porque tem o apoio da instituição e da maioria, né, dos seus integrantes, e do Flávio é um equilíbrio bem bizarro, na verdade, né? Porque ele quer os votos, mas não quer a presença física do cara. Quer dizer, na verdade, ele está tentando construir essa imagem do bolsonarista moderado, né? Exato. Existe o bolsonarista moderado? Não, o próprio Flávio é a prova de que não, porque ele tentou ser o bolsonarista mas aí a militância não deixou. Que tomou vacina contra a Covid, mas não é contra o Bolsa Família. Isso, mas esse caminho não se mostrou viável, não está se mostrando viável. A militância não permite. Não sustenta. Fernanda II é o ministro